Sou Natasha Rueg, eu sou desenvolvedora de negócios da Axial. Eu vou falar um pouquinho para vocês, passando a apresentação da Axial, mas pegando nos pontos mais estratégicos, né, para a gente abordar aí o assunto da palestra. Primeira abordagem, eu vou falar da Axial. A Axial é uma empresa de origem espanhola, né? A nossa matriz fica na Espanha, porém a gente tem uma presença global, inclusive com a presença aqui no Brasil. Hoje a gente está no escritório ali em São Paulo, né? Perdão. Mas a gente é referência aí no fornecimento e projeto de estruturas de fixação de módulos fotovoltaicos, não só de tracker, mas também de fixas e outros que eu vou apresentar daqui para frente. A grande questão é que a gente sempre vai trabalhar não com produtos, mas com projetos. Então, são projetos com soluções personalizadas, né, atendendo a necessidade de caso a caso. E, bom, vou dar seguimento aqui. Peraí. Por trás da Axial, a gente tem um grande grupo que também traz uma robustez para a gente, um bankability, e também a disseminação de know-how. Então, o Grupo Alonso é esse grupo da qual a Axial faz parte e também outras diversas empresas. O Grupo Alonso é um grupo multissetorial que está presente aí há mais de 60 anos e ele é especialista principalmente nas áreas de energia, logística e infraestrutura. Então, para a gente é muito interessante nos beneficiar desses aspectos, né? Voltando agora um pouquinho mais para a Axial. A gente já está aí no mundo com mais de 500 projetos espalhados, né, mais de 30 países. E esses projetos, até trouxe aqui um pouquinho no mapa aqui para vocês terem uma noção, não se limitam... Tá, opa, não passou aqui. Ah, passou. Pronto, tá certo. Só para mostrar um exemplo dos projetos que a gente tem aqui a nível Brasil, tá? A gente tem outros espalhados, né, mas só para trazer a realidade do Brasil, igual o colega falou, a gente tem a presença global, mas principalmente a gente tem a noção de que o cenário brasileiro é outra realidade completamente diferente. Não à toa, a gente já constituiu escritório, não sei se consigo voltar, em em 6 países, né, ao redor do mundo. A questão do escritório aqui no Brasil é que a gente tem uma outra gestão a nível do país. Então, por exemplo, o nosso escritório, que fica em São Paulo, ele acaba gerindo todos os projetos que estão aqui no Brasil e os demais projetos do mundo, a nossa matriz, a Espanha, que acaba fazendo esse acompanhamento. Tá? Então, aqui são alguns exemplos que a gente trouxe dos projetos que a gente já tem aqui. São projetos que, interessante, cada um tem sua característica. E aí já é um dos pontos que eu já gostaria de começar a bater no quesito estrutura. Quando a gente fala estrutura de tracker, a gente tem que considerar, logicamente, a geração, porque eu acho que, no fim das contas, é o que traz o dinheiro no bolso, né? Mas, para um projeto ser viável, para um projeto ser seguro, a gente tem que considerar aspectos muito sensíveis e por isso que eu trouxe essa diversidade. Então, a gente acaba tendo... em diversos locais aqui do país, em diversos locais a gente acaba tendo certas peculiaridades, desafios, né, que a gente acaba tendo que suprir. Mais para frente eu explico quais são. Mas só para finalizar aqui a questão da história da Axial, ela é uma empresa de matriz espanhola que já está presente aí no mundo há mais de 15 anos. Né? Então, ao longo desse tempo, a gente veio acumulando aí, já passamos da marca de 8,5 gigas fornecidos. E aqui no Brasil, só por curiosidade, a gente também tem já projetos fornecidos aí somando 330 mega. Todos estes projetos são em GD, então a gente está falando aí de projetos, tem projetos de 500K, projetos de 1 mega e até projetos de 6, 7 mega, por aí a gente já tem. E de novo, voltando na importância da seleção de uma estrutura. Acho que volta tudo no projeto, no desenvolvimento do produto, na engenharia, né? Então, essa foi a grande preocupação da Axial. Eu não pontuei, mas no slide passado, a Axial chegou aqui no Brasil, foi em 2022. Então, a gente acabou chegando aí num cenário onde o mercado já estava muito aquecido, já conhecia-se sobre trackers, então, acho que um grande dever nosso, uma grande tarefa nossa, era fazer um trabalho impecável,
né? Aprender com o erro dos outros e, enfim. Por isso, foi uma grande preocupação da Axial, foi montar essa equipe especializada no desenvolvimento da estrutura, né? A gente vai falar, sim, de geração, porém, principalmente nos dois grandes vilões, assim, as duas grandes preocupações no dimensionamento de uma estrutura. Também para entender a realidade na realidade nacional, a gente já tem os nossos fornecimentos, considerando aí para os nossos clientes o financiamento nacional, né? Tanto no BNDES, em outros bancos, a gente já tem o código Finame disponível. E aí, falando, sim, de fato, desses desafios, quais são? Principalmente na estrutura, a gente vai estar falando das velocidades de vento, dos diferentes tipos de topografia, de tipos de solo, características da região, ambiente de corrosão. Tudo isso tem que ser dimensionado de maneira que você atenda o prazo de garantia que você precisa do retorno do seu projeto. Só por curiosidade, né? A gente trouxe um mapa aqui em cima do mapa do Brasil, que são os mapas das isopletas, né, da NBR 6123, que a gente toma como base. A gente tem cinco isopletas de vento que tomam, né, regem aí o país. E só para ter uma ideia, ela varia de 30 metros por segundo até 50 metros por segundo, o que acaba sendo um dos maiores desafios em questão do tracker. Porque o tracker, né, o nosso tracker, eu vou explicar um pouquinho mais na definição do produto, mas ele está com um módulo na vertical, então ele acaba sendo ele forma como se fosse uma vela, ficando muito suscetível a essas cargas de vento, né? Então, um produto muito bem dimensionado vai levar em conta principalmente as cargas de vento. A questão da diversidade topográfica, o Brasil é um país de proporções continentais, então você não pode dizer que no Brasil vai ser sempre essa solução de fundação. Você tem que analisar caso a caso, até às vezes dentro do próprio projeto, você tem vários tipos de soluções pontuais, e é aí que a gente gosta de atuar, porque agora que a gente vai falar de engenharia, né? Então vamos resolver problemas. Às vezes eu passei para você um tipo de fundação, no meio da execução você encontrou um percalço. O que você faz? A gente, junto a 4 mãos, vai buscar uma solução para resolver o problema de vocês. E também a gente tem agora, principalmente na questão regulatória, né, que vai impactar mais, a preocupação com a incidência solar, né? Bom, o tracker ele acaba sendo aí mais vantajoso a partir das usinas de 1 mega e pouquinho, comparando com uma fixa, mas aí a gente também já vai ter um maior aproveitamento também da geração. Aí vocês colocam na ponta do lápis aí, dependendo do dimensionamento do projeto de vocês. Diante dessas dificuldades todas que eu falei, acabei dando algumas soluções, mas o que a gente traz? Vou falar do nosso produto, o nosso carro-chefe, que é o Tracker Axial 1V Twin. É um tracker bifila, são 2 eixos conectados por um tubo de transmissão, e esse tubo de transmissão vai permitir, né, a transmissão do movimento entre as fileiras, graças à tecnologia homocinética. É importante ressaltar que a Axial é pioneira nesse tipo de tecnologia, porque ela já viu lá na frente. No desenvolvimento do produto, já foi considerado que, apesar do aporte inicial ser um pouco maior comparado com outras tecnologias, né, dessa transmissão, a gente viu que, em termos operacionais, termos construtivos, termos de manutenção, acaba sendo bem mais viável. Tem alguns estudos que a gente fez que chega a 20% aí de economia nesse custo, né, de logística, montagem, manutenção. E a homocinética é o que vai trazer todos os benefícios, né, do tracker da Axial. A homocinética ela vai permitir... Eu estou só esperando passar um momento. Ela vai permitir uma movimentação com mais grau de liberdade aí entre as fileiras, permitindo maiores tolerâncias de declividade em terrenos. Então, a gente encontra terrenos cada vez mais desafiadores. A gente consegue absorver, se não completamente, mas grande parte deles. Então, isso acaba trazendo uma redução de trabalhos civis, né, de terraplanagem, enfim. Na instalação desse produto, você consegue deixar as fileiras desalinhadas. Então, é um produto de fácil montagem, você não precisa de ferramentas especiais para instalar esse produto. A nossa equipe também
traz esse suporte para a equipe de campo que vai fazer a montagem. A gente acaba fornecendo somente o produto, mas também uma solução de acompanhamento. E com todas essas vantagens, a gente acaba também trazendo uma otimização aí no desenho do layout. Né? Acho que hoje acabaram já aqueles layouts quadradinhos, bonitinhos, onde você não tinha que retocar nada. Hoje é sempre um grande desafio. Outra preocupação, porque a gente, quando fala da Axial, a gente fala de engenharia, a gente fala de projeto, a gente exausta todas as alternativas, né, de projeto para definir a melhor solução. Depois a gente parte assim, para outras questões comerciais, mas a Axial tem a grande preocupação de trazer esse produto para ser testado em túneis de vento. Então, a Axial está com a parceria com a CPP, que é o laboratório americano, aí há mais de 5 anos, fazendo e testando diversas premissas, acompanhando as tendências do mercado ou novos critérios que aconteceram. Querendo ou não, hoje, não existe uma normativa específica para o tracker. Então, de certa forma, vai da filosofia de cada fabricante, né? Então, no momento, e isso faz parte da escolha responsável, no momento da escolha do fabricante, tem que escolher, assim, deveria se escolher, né? Um player que tenha aí não só presença global, uma robustez, enfim, mas alguém que se preocupe de fato com um projeto que vai se tornar rentável, que no fim do dia é o que a gente busca, né? Ainda sobre os aspectos construtivos do tracker, acho que a homocinética eu acabei falando bem, mas o tracker ele tem uma dificuldade também, né, por causa da movimentação, de apesar de você ter um aumento na geração por causa desse segmento solar, você acaba tornando mais suscetível ali o módulo e a essas cargas, né? Então a movimentação você acaba ficando suscetível na própria movimentação do tracker às cargas de vento. Então tudo que a gente fez na construção, no desenvolvimento desse produto foi justamente para manter a integridade do módulo, né? Que eu acho que é o item que acaba sendo mais frágil nesse conjunto. Então, a correia, que é o que vai fazer a conexão do módulo à estrutura, né, a viga de torção do tracker, a gente traz um reforço, que é esse suporte preto, que nada mais, nada menos, ele vai fazer uma distribuição das pressões exercidas dentro da correia, principalmente nas arruelas, na cabeça desse parafusinho, o que vai abraçar a viga de torção. Então, isso acaba tornando mais suave, né, mais ameno, você vai distribuindo ali, você tem a mesma força exercida em mais área, né, então você acaba tendo uma pressão menor. E, ao mesmo tempo, a gente ainda acaba adicionando parafusamentos laterais nessa correia, justamente para evitar que ela se abra e, enfim, traga prejuízos, né, ao dimensionamento correto do projeto. E, finalmente, a gente também tem, na dimensão, no desenho do tracker, a gente pensa muito em soluções que a gente possa ter para evitar os impactos causados pelos fenômenos aeroelásticos. Aí a gente está falando de galloping, fluttering, ressonância, entre outros, né? Então, o que a gente faz? Nossa engenharia pensou, a gente precisa adicionar rigidez e fazer uma compensação com um casamento assim, da rigidez com sistema de amortecimento. Você vai encontrar sempre nos trackers da Axial esse sistema de amortecimento, que são 2 pistões, em todas as extremidades do tracker. Então, a gente está falando de um tracker bifila com 4 pontas, você vai ter 4 sistemas desses ou 8 pistões, né? E aí, esse sistema de amortecimento, ele é associado ao aumento da rigidez. E como é que aumenta a rigidez? A nossa engenharia considerou uma viga de torção que fosse maior do que a se encontra no mercado. Hoje você pode encontrar viga de torção de 100 milímetros por 100 milímetros, uma viga quadrada, né? No nosso caso, ela é de 120 por 120. Esse pequeno ajuste acaba trazendo muito mais confiabilidade e segurança, e é o que a gente consegue comprovar nos nossos túneis de vento. A gente também fornece, né, nos nossos projetos, considerando aí a questão da segurança, as cordoalhas de que potencialidade. Então, essas cordoalhas são fornecidas justamente para manter aí o potencial entre a estaca
a estaca secundária e a viga de torção. Por quê? Na cabeça das estacas secundárias, a gente vai ter uma peça de plástico. Então, é uma peça que acaba rompendo aí o segmento, né, a continuidade, perdão, do potencial. Então, a gente acaba trazendo isso pela segurança e todas as nossas estacas já vêm com a furação para justamente estar prontinho ali para vocês inserirem na malha de aterramento de vocês. Também preocupado com a segurança e a confiabilidade, porque um sistema de... A gente não entra no quesito do sistema de aterramento, mas a gente traz o produto disponível já para poder fazer essa conexão. Além disso, a gente tem no nosso tracker o sistema de backtracking. O que ele vai fazer? Na questão da movimentação, né, do segmento solar, não somente você vai seguir o Sol, mas você também vai considerar qual que é o prejuízo causado nesse segmento, sendo que o Sol vai acabar causando um sombreamento na fileira adjacente. É para isso que o backtracking existe. E o nosso backtracking ele acaba considerando os diferentes relevos ao longo do próprio site. Então, vocês até conseguem ver aqui no videozinho que cada estrutura, esse não é o tracker, né, mas o conceito está aí, vai ser comissionada em um posicionamento ideal. Deixa eu só passar de novo, só para ilustrar o que eu falei. Então, um vai estar a 20 e poucos graus, outro a 30 e poucos graus, só para mostrar essa diferenciação, para também potencializar a geração em cada fileira. Isso acaba também preservando ainda mais a string, os módulos e, por consequência, o projeto como um todo. A gente vem de estrutura, mas a gente está falando do projeto. A nossa engenharia está sempre se atualizando e se preocupando com as dores, né, as outras questões que podem afetar o projeto de vocês. Então, a gente acaba tendo uma equipe multidisciplinar que a gente acaba... Por isso que a gente gosta de dizer que faz o projeto a 4 mãos. Né? Então, a gente está sempre disponível. Acho que esse é o grande diferencial de um bom fornecimento. E apenas dando continuidade ao nosso hall de produtos, a partir daqui, a gente não tem esses produtos ainda disponíveis no Brasil. Porém, a gente não se limita. Dependendo da necessidade e da demanda, a gente pode também trazer. A fixa, né, que eu acho que todo mundo já conhece, dispensei um pouquinho mais de apresentações. O tracker, que é 2V, esses são 2 módulos na vertical, então é um tracker muito mais alto. Não vai ser um tracker com compartilhamento da transmissão de movimento, né, da transmissão de movimento, mas também é um tracker que tem a preocupação de ser testado em túneis de vento. É um tracker que ele traz uma tecnologia de sistemas de reforço, né? Então, a gente tem um sistema de bloqueio desenvolvido pela Axial, que é reforço multiponto. Então, ele acaba sendo mais robusto para justamente resistir às cargas de vento, porque ele fica muito mais suscetível por ser uma estrutura muito mais alta, né? E esse tracker acaba considerando, pela altura, enfim, a geração pela bifacialidade do módulo. A gente não tem recebido muitas solicitações para esse produto, mas é interessante difundir, né? Porque vai que vocês gostariam de utilizar, e às vezes por falta de divulgação, né, não pensaram nesse produto, a gente tem ele disponível também. E uma grande inovação da Axial, que é o nosso AgriTracker. É um produto, como o próprio nome já diz, né, voltado para o agro. Ele vai fazer o casamento aí, né, da geração de energia com a produção agrícola, né? A produção acaba sendo um sistema em sinestesia, né? A gente vai ter um tracker que ele vai ser multifileira, é um tracker super alto, justamente para poder passar trator, colheitadeira, entre outras máquinas, e ter vários tipos de plantio. Você pode ter essa diversificação. O tracker ele vai acabar ter uma faixa de rastreamento muito maior. Por quê? Ele vai fazer tanto o sistema de backtrack, né, que ele vai buscar o sol, e também ele vai permitir a passagem do sol, porque depende também da necessidade do plantio que está embaixo. Esses projetos a gente tende a fazer junto com o engenheiro agrônomo, enfim, outros parceiros, para a gente ter um sistema bem casadinho, bem redondinho. Hoje a gente só tem projetos desses na França e na Itália, muito pela questão da restrição do terreno, né? Mas também é um produto testado em túneis de vento, então eu gosto de falar isso porque a gente reforça a nossa preocupação
em trazer um produto de confiança, né, um projeto que seja robusto e viável, né, também. Dentro dos além dos tangíveis, né, que foram esses produtos, a gente tem a nossa solução de acompanhamento pós-venda. A gente vai à usina de vocês em 2 momentos, isso já está contemplado nas nossas cotações, que a gente vai primeiro para ensinar a equipe de montagem em campo a montar o primeiro tracker, e em segundo momento a gente volta para comissionar as estruturas. Então, lógico, nesse meio tempo a gente vai estar sempre disponível, dependendo da necessidade, a gente consegue ir de novo na planta, mas hoje a gente está a um WhatsApp de distância, a gente consegue um contato rápido, e essa é uma das grandes vantagens também da Axial, que tem um canal de pós-venda muito mais próximo e muito mais preocupado. Hoje a gente tem, por exemplo, instalado em redundância, né, o sistema de vocês, um sistema escada, onde a gente consegue fazer esse monitoramento dos sistemas de alarme e outras coisas que a gente pode acabar tendo como uma previsão também, né? Então, a gente sabe que tempo impacta na geração, que impacta, enfim, vai fazendo uma reação em cadeia. Então, a gente traz isso justamente porque a gente quer entender o outro lado também, além das nossas certificações, tanto como empresa enquanto produto, e também trouxe uma lista de parceiros, né, para mostrar o quanto que a gente está comprometido com empresas sérias, que a gente também está com uma presença muito forte, tanto no mundo, mas a nível Brasil também. Eu acho que é basicamente isso, né? Eu me estendi um pouquinho do meu tempo, mas a gente fica aí disponível, a gente vai estar com o stand aí. Quem tiver dúvida pode ir lá, a gente bate um papo e conversar mais sobre a viabilidade dos projetos de vocês. Tá bom? Muito obrigada.